iniciando a nossa terceira aula de sistemas operacionais e vamos começar com o conteúdo estrutura de um sistema operacional, arquitetura de um sistema e vamos no final dessa aula ver um exemplo de um sistema operacional que vai ser o Linux. Vamos lembrar que um sistema operacional fornece o ambiente no qual os programas são executados. Então, quando a gente quer executar um programa, a gente vai pedir para o sistema operacional. Então, o sistema operacional vai gerenciar, vai colocar esse programa na memória, vai controlar o tempo que vai ficar na memória. Esse ambiente é formado por um conjunto de rotinas que oferecem serviços aos usuários, às aplicações e ao próprio sistema. A esse conjunto de rotinas, dentro de um sistema operacional, nós denominamos de kernel, como a gente pode ver na imagem. Então, nós temos os sistemas aplicativos, que quem vai acionar são os usuários, os sistemas utilitários, que fazem parte do sistema operacional, e temos o núcleo do sistema operacional, também conhecido como kernel do sistema operacional. Ele que vai gerenciar todo o controle do hardware e dos processos que estão na memória. Entre suas funções, podemos citar tratamento de interrupção ou exceções, criação e eliminação de processos e threads, sincronização e comunicação entre processos e suas threads, a gerência de memória, a gerência de sistemas de arquivos, gerência de dispositivos de entrada e saída, suporte a redes locais e redes distribuídas, contabilização do uso de sistema e auditoria e segurança do sistema, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Vamos citar agora os serviços do sistema operacional, ou do kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Então, a gente pode ver um sistema operacional como prestador de serviços. Quais são esses serviços? Execução de programa. Então, quando a gente quer utilizar uma planilha eletrônica, o sistema operacional que vai gerenciar esse programa para a gente. Um outro serviço é operações de entrada e saída. Por exemplo, quando a gente quer ouvir um CD, ele que vai gerenciar a entrada das informações no computador. Um outro serviço seria a manipulação de sistemas de arquivos, como por exemplo, criar pastas e excluir arquivos, renomear pastas, renomear arquivos. Um outro serviço que podemos citar é a comunicação. O que seria essa comunicação? A comunicação entre os processos que estão na memória, a comunicação entre um processo que está na memória e o processador. Podemos também citar a detecção de erros. Por exemplo, quando o programa está na memória, ocorre um erro fatal. Quem vai controlar aonde parou aquele erro para depois a gente poder continuar trabalhando? Um outro serviço do sistema operacional seria a alocação de recursos. Por exemplo, quando a gente quer trabalhar com a planilha eletrônica, o sistema operacional ele vai pegar o arquivo no HD, vai colocar na memória e vai alocar recursos para a gente poder ficar trabalhando com esse sistema aberto na memória principal. Um outro serviço seria a contabilização. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma rede distribuída, existem vários usuários logados ao mesmo tempo. Quem faz esse controle? Quem sabe quantos usuários estão logados e quais aplicativos eles estão usando? São os serviços dos sistemas operacionais. E por último, temos o serviço de proteção, que seria proteger o sistema dos recursos que estão na memória. Para executar esse serviço, nós temos instruções diferentes, que seriam instruções privilegiadas, que são instruções que têm o poder de comprometer o sistema. Então temos que ter muito cuidado quando a gente está trabalhando com uma instrução privilegiada, que a gente pode danificar o sistema, a gente pode interromper um programa que está em execução. E também temos as instruções não privilegiadas, que são instruções que não oferecem perigo ao sistema. Então, para que uma aplicação possa executar uma instrução privilegiada, o processador implementa o mecanismo de modos de acesso. Então, temos dois modos de acesso: o modo usuário, que as aplicações só podem executar instruções não privilegiadas, e também temos o modo kernel, onde as aplicações podem ter acesso ao conjunto total de instruções do processador. Então, temos que ter muito cuidado quando a gente está trabalhando no modo kernel. A gente pode interromper um processo, um programa que está em execução na memória. Na imagem a seguir, a gente tem um esquema de como funcionam esses dois modos de acesso, o modo usuário e o modo kernel. Então, temos um programa em execução, um programa do usuário que está em execução na memória. Em determinada linha do programa, ocorre uma chamada no sistema. Então, o sistema operacional ele vai salvar o contexto nos registradores, vai alterar o modo de processador para kernel, para a gente poder mexer. Então, no modo kernel, a gente tem acesso às rotinas do sistema. A gente vai poder alterar, modificar, consertar algum problema que, porventura, tenha ocorrido.
Depois a gente altera o modo para do processador para o usuário e restaura o contexto dos registradores, voltando assim para o programa que está em execução. Então nós temos primeiro o modo usuário, precisamos modificar para o modo kernel e depois a gente volta para o modo usuário para voltar para dentro do programa que está em execução. Nessa imagem a gente comentou sobre uma chamada de sistema, o System Call. Mas o que é isso? As chamadas aos sistemas fornecem a interface entre um processo e o sistema operacional. Como podemos ver na imagem a seguir, nós temos um processo, uma aplicação rodando na memória, alocando recursos na memória. E se a gente quer modificar alguma coisa internamente, a gente tem que entrar em contato com o sistema operacional. Mas para isso a gente vai fazer uma chamada ao sistema, que pode ser através de uma biblioteca, através de uma função. Continuando a parte de estrutura do sistema operacional, vamos falar um pouco das suas arquiteturas. Primeiro temos a arquitetura de sistemas monolíticos, onde o conjunto de procedimentos podem interagir livremente uma com as outras. Como a gente pode ver na imagem, nós temos aplicações que estão fazendo chamadas aos sistemas e elas podem interagir umas com as outras de forma aleatória. Uma outra arquitetura dos sistemas operacionais seria sistemas cliente-servidor, como podemos visualizar na imagem. Cada aplicativo, ou seja, cada sistema operacional, iria interagir diretamente com o seu servidor. Já falamos sobre a estrutura do sistema operacional, sobre a arquitetura, agora vamos falar um pouco sobre gerência. O que ele vai gerenciar? Uma primeira gerência seria a gerência de processos, que seria criar e excluir processos de usuários e de sistema, suspender e retomar esses processos, fornecer mecanismo para a sincronização de processos, fornecer mecanismo para a comunicação entre os processos, fornecer mecanismo para o tratamento de deadlocks. Uma outra forma de gerência é a gerência da memória principal, do conteúdo que está lá, dos recursos que estão na memória principal. Então ele tem que manter o registro das partes da memória que estão usadas no momento e por qual processo estão sendo usadas, decidir quais processos deverão ser carregados na memória quando houver espaço disponível, alocar e desalocar espaço na memória conforme necessário. Nessa parte de gerência de memória, existe um conceito que ainda não falamos sobre, que é a memória virtual. O que seria isso? Podemos observar na imagem. Temos a memória principal, que está totalmente alocada com uma parte estando o sistema operacional e outra parte com os programas dos usuários. A memória está totalmente cheia. De repente a gente vai precisar de um novo espaço na memória, mas a gente não tem. Então acontece o que a gente chama de swap. O que seria isso? Seria a troca de um processo que está na memória, mas que está ocioso na memória. O sistema operacional vai pegar esse processo e vai mandar para uma memória virtual que está no disco. Nessa imagem, podemos visualizar a troca de dois processos usando um disco como armazenamento auxiliar. O que seria isso? A memória principal está totalmente cheia, mas eu preciso de um espaço na memória principal para rodar um programa. Então o que o sistema operacional irá fazer? Vai pegar o processo 1, que estava ocioso na memória principal, e vai mandar para a memória virtual. Nesse espaço que ficou desalocado, ele vai mandar o processo 2 para ser executado. E assim por diante. Quando o processo estiver ocioso na memória principal, ele vai para a memória virtual para que outro processo possa ir para a memória principal. Um outro tipo de gerência dos sistemas operacionais são a gerência de arquivos, que são criar e excluir arquivos, criar e excluir diretórios, fornecer suporte para manipular arquivos e diretórios, mapear arquivos no armazenamento secundário, que são, por exemplo, os HD, prover ferramentas de backup. Isso é muito importante, o sistema operacional ter uma ferramenta para a gente fazer o backup das informações. Uma outra estrutura que podemos citar do sistema operacional seria o sistema de proteção, que seria qualquer mecanismo para controlar o acesso de programas, processos ou usuários aos recursos definidos por um sistema de computação. Esse mecanismo deve fornecer meios para a especificação dos controles a serem impostos e os meios para o seu cumprimento. Um dos últimos mecanismos que devemos entender sobre sistemas operacionais é o sistema de proteção, que é controlar o acesso de programas, processos ou usuários aos recursos do computador. Então, o sistema operacional ele tem que fazer essa proteção.
para que recursos não sejam desalocados e programas não sejam finalizados de forma inadequada. Como exemplo de sistema operacional, podemos citar o Linux, que foi criado pelo finlandês Linus Torvalds entre os anos de 90 e 91. E ele foi criado a partir de um sistema operacional simples e acadêmico, conhecido como Minix. O Linux ele é o kernel do sistema. Tudo o que existe ao redor do kernel são aplicativos que compõem uma distribuição específica do Linux. Então, o próprio Linux é o núcleo do sistema operacional, que é o kernel. Podemos classificar o Linux de algumas formas: como ele é distribuído, quanto aos serviços que ele oferece, quanto às interfaces que ele disponibiliza para os usuários e programadores e quanto à maneira com que ele traz os dispositivos e componentes que gerencia. Cada uma distribuição tem seu público-alvo e finalidades específicas, como as mini-distribuições, que têm como objetivo desde a recuperação de um sistema danificado até o monitoramento de uma rede de computador. Podemos ver na imagem aqui várias distribuições do Linux: Mandriva, Ubuntu, o Debian, o Fedora, o Kurumi. Então, cada distribuição tem uma finalidade diferente. Essa pequena introdução do sistema operacional Linux é para motivar vocês a buscarem na apostila a leitura sobre o Linux, porque lá consta toda a instalação, os comandos principais, como que é a forma de diretórios do Linux. Encerramos agora a nossa terceira aula, que tratou sobre a estrutura, a arquitetura e sobre um exemplo de sistema operacional. Sabemos que a educação à distância depende muito do aluno, então não deixem de interagir no ambiente, não deixem de tirar suas dúvidas. Então entre em contato por e-mail, nos fóruns ou no chat e também nos fóruns. Estamos aqui sempre à disposição. Obrigada e até a próxima!